Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui a partir das 5h50 da manhã para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e sobre tudo aquilo que pode impactar o mercado aí no dia de hoje com relação à perspectiva política, econômica e corporativa. Muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo aí com mais pessoas para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante e esse conteúdo de forma gratuita aí possa chegar a um número cada vez maior de pessoas. Também você pode acessar um dos nossos grupos de WhatsApp para receber esse conteúdo também em PDF antes das 7 horas da manhã e poder consultar de forma gratuita o conteúdo aí a qualquer momento do seu dia. Hoje, dia 27 de maio de 2021, nosso 121º Morning Call ao vivo às 5h50 da manhã. Vamos falar um pouquinho aí sobre o fechamento de mercado no dia de ontem, dia 26, um dia aí de alta da Bolsa Brasileira, recuperando aí uma boa parte da queda que nós tivemos no dia anterior. O índice voltou aí a se aproximar, não chegou aos 124 mil, mas voltou a se aproximar dos 124 mil pontos. Lembrando aí que chegamos muito próximo já dos 125 mil, a marca histórica ali do início de janeiro desse ano. E ontem tivemos aí repercussão principalmente aí por conta do indicador aí de geração de novos empregos, que veio abaixo aí da expectativa. Os investimentos diretos no país que vieram dentro da expectativa e um bom crescimento em relação aos últimos anos. Mas ainda assim pairam dúvidas aí e incertezas em relação à possibilidade, como o ministro Paulo Guedes falou, da criação de um novo imposto no estilo da CPMF. A CPI da Covid continua em alta aí no radar dos investidores. E também o aumento do número de mortos aí, juntamente com uma declaração da Fiocruz de uma possibilidade aí de aumentar o número de novos casos e novas mortes, acaba preocupando bastante aí também os investidores de forma geral. Olhando para o exterior, lá nos Estados Unidos, nós tivemos ontem uma leve alta nas bolsas de forma geral, com a ampliação aí das falas do Fed, do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, né, falando aí sobre a possibilidade de controle da inflação sem a necessidade de frear a retomada econômica, né? Apesar de diversas declarações, os investidores de forma geral ainda estavam muito pessimistas e receosos nesse sentido, e obviamente aí o Fed e cada vez mais membros ressaltando essa possibilidade de não frear a economia e manter a inflação sob controle, e principalmente a afirmação de que é algo passageiro e que provavelmente no segundo semestre já deve se restabelecer, dá uma confiança maior aos investidores de forma geral. Ontem também tivemos boas altas aí das ações globais ali da área de turismo e aviação, principalmente aí por situações ali de vacinação e reabertura da economia. Temos diversos países na Europa, como é o caso do Reino Unido e também os Estados Unidos ali, que também já se aproxima de 50% da população imunizada, o que acaba favorecendo essas medidas aí de reabertura da economia e favorecendo esses setores de serviços aí que estavam com bastante dificuldade desde o início da pandemia. Olhando para a Ásia de forma geral, que fechou as bolsas no dia de ontem em sentidos opostos, há uma preocupação muito grande aí em torno aí da valorização do yuan, né, a moeda chinesa, e também o fato de a China tentar a todo custo aí reduzir e frear a alta aí do minério de ferro, né? Pensando que a China aí é o principal importador aí de minério de ferro e ela vem tentando controlar bastante esse mercado. Inclusive ontem o governo central chinês proibindo aí os bancos aí de fazer comercialização de contratos vinculados aí a ferro para pessoas físicas, né? Além disso, continua a preocupação em relação ao Bitcoin e as criptomoedas como um todo, não só as questões aí de discussões em torno da China, mas também
toda a possibilidade aí de regulação e a oscilação das criptomoedas a nível global. Olhando um pouquinho para números, especificamente, ontem aí nós tivemos o fechamento do índice Ibovespa aí com alta de 0,81%, chegando aí aos 123.989 pontos. O dólar ontem teve uma queda de 0,46, voltando aos R$ 5,31, enquanto as bolsas internacionais, como é o caso da Nasdaq, bolsa de tecnologia norte-americana, chegou a 13.738 pontos após uma alta de 0,58%. S&P 500 subiu 0,19%, chegando a 4.195 pontos, e Dow Jones lateralizando subiu aí 0,03% a 34.323 pontos, fechamento de ontem, dia 26/5. Já olhando aí para o fechamento da Europa, nós tivemos o euro caindo 0,20% e retornando aí a patamares abaixo de 6,50, chegou aí a R$ 6,48 no fechamento de ontem. A Alemanha aí teve uma queda de 0,09%, ontem fechou o pregão a 15.450 pontos. França lateralizando, chegando aí a 6.391 pontos, uma alta de 0,02%, e o Reino Unido lateralizando também de forma negativa, chegou aí a 7.026 pontos, caiu 0,04%. Na Ásia tivemos aí China caindo 0,36 no dia de ontem, 14.793 o fechamento do pregão, e uma alta de 0,31 no Japão, que fechou aí o pregão a 28.642 pontos. Olhando um pouquinho para o cenário de cripto, Bitcoin aí que falávamos ontem que recuperou aí a casa dos $40.000, ontem fechou em alta de 2,08%, o Ethereum subiu um pouquinho mais, subiu 9,54%, lembrando aí que as criptomoedas de forma geral tiveram aí uma oscilação muito grande nas últimas semanas por conta de tweets de Elon Musk, perspectivas de regulação e também falas aí da China contra as criptomoedas, além do fato de toda a questão ESG, né, olhando aí para a questão ambiental, que tem sido criticada aí por Elon Musk pelo fato das criptomoedas utilizarem muita energia, né, para mineração. Então isso tudo aí tem feito uma oscilação muito grande, e uma perspectiva aí é de que mais de 70% ainda dos consumidores, né, das pessoas que compraram criptomoedas ainda estão com saldo positivo, mas obviamente o dinheiro sempre vai trocando de mãos, tem pessoas aí que já tiveram um bom prejuízo por conta dessas oscilações. Olhando aí para o mercado futuro de petróleo, o Brent fechou ontem a $68,65 o barril, praticamente aí lateralizando. O WTI subiu também pouca coisa, lateralizando, fechando aí o pregão de ontem a $66,16 o barril. Petróleo que, lembrando aí, essa semana aí teve uma oscilação bem grande, e ontem aí não mudou muito, mesmo com a divulgação lá nos Estados Unidos de estoque bruto de petróleo. Olhando aí para o índice VIX, índice S&P 500, que é o índice do medo, S&P 500 VIX, ontem caiu 7,86%, voltando aí ao patamar de 17 pontos, 17,36, mostrando aí uma redução em relação aí à oscilação e à volatilidade do mercado de ações de forma geral. O ouro futuro ontem fechou a negociação a $1.896,80 a onça. Quem subiu forte foi o alumínio no dia de ontem, chegando aí a $2.413,75 a tonelada, e o ferro refinado continua caindo, principalmente por conta dessa tentativa aí da China, que nós já temos falado dia a dia, de regular o mercado e reduzir o preço aí para que eles possam importar cada vez mais. Nesse ponto aí o minério fechou ontem a $206,89 a tonelada para valor futuro. Fechamento aí das principais ações do índice Ibovespa no dia de ontem. As principais altas ficaram por conta de Azul 4, que subiu 11,31%, a R$ 46,76. Gol 4 subindo 7,18%, chegou aí a R$ 27,60.
CVC Brasil, que está ali no final, a última também, né, subindo 3,43% a R$ 24,41, fecham essa conta aí principalmente olhando aí para o setor de turismo e aéreas que nós falávamos lá na abertura do nosso Morning Call. Ontem também tivemos aí forte alta de Localweb, subindo 6,74%, chegando aí a R$ 25,80. Qual3, que subiu 3,86%, Qualicorp, chegando a R$ 29,08. Já olhando do outro lado, as principais quedas que nós tivemos ficaram por conta de SUSB3, que é Suzano Brasil, caiu 3,77% a R$ 62,22. Cogna 3 também caiu 3,12% após um dia de forte alta, como foi o dia 25, terça-feira, exatamente, a gente se perde nos dias da semana, né? Cogna fechou com queda de 3,12% a R$ 4,04. BID11 aí, que veio aí de forte alta e também desdobramento, né? Não se assuste aí, não foi uma queda tão forte assim de BID11, Banco Inter, que havia chegado ali na casa de R$ 220, né, as ações. Houve um desdobramento de ações, é aquele movimento em que uma ação se transforma em mais. Quem tem as ações e a companhia em si não tem nenhum prejuízo em relação a isso, é apenas para dar mais liquidez, né, em relação a essas ações. Mas BID11, ontem, Banco Inter chegou a cair 2,60% a R$ 67,44. Embre 3, Embraer, caiu 2,43%, R$ 16,85, e BTOW3 caindo 2,11% a R$ 57,99. Esse foi o fechamento aí das principais altas e baixas do dia de ontem no índice Ibovespa. Hoje, olhando aí para a agenda de indicadores brasileira, vale a pena ficar de olho aí na taxa de desemprego. Ontem tivemos a divulgação aí da criação de novos empregos, né, em relação ao número de vagas do CAGED. Hoje será divulgada aí a taxa de desemprego no Brasil, muito importante aí olhando para a retomada econômica e também aí para a questão de geração de emprego e renda, que é tão importante aí olhando para esse cenário aí no Brasil. Cenário internacional, nós temos aí hoje divulgação da confiança do consumidor lá na Alemanha. Infelizmente esse foi um dado já divulgado e ele decepcionou bastante, veio bem abaixo do que o esperado, o índice de confiança da população do consumidor na Alemanha. Hoje tem divulgação aí do índice de clima de negócios lá na zona do euro, discurso aí de diversos membros do Banco Central Europeu, discurso de membros do Bundesbank, que é o Banco Central da Alemanha, divulgação do PIB trimestral, primeiro trimestre aí de PIB nos Estados Unidos, e também pedidos iniciais de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos. Sempre relembrando aqui, os Estados Unidos têm duas métricas aí para olhar para seguro-desemprego. Uma delas é os pedidos contínuos, aquelas pessoas que já estavam dentro do auxílio, já estavam desempregadas e continuam pedindo seguro-desemprego por não terem conseguido aí um novo serviço, e aqueles que vão pedir pela primeira vez, né, ou seja, que acabaram de ser desligados ou que talvez tenha finalizado aí a sua reserva de utilização. Lá a métrica é um pouquinho diferente dentro dessa solicitação de seguro-desemprego, mas esse é um índice muito importante que vai medir também a quantidade de novos desempregados lá nos Estados Unidos, pensando aí principalmente aí que nós tivemos também recente a divulgação de geração de número de empregos lá, e também veio um pouco abaixo do que o esperado. Olhando aí um pouquinho para o cenário político, como a gente já tem comentado diversas vezes, a CPI da Covid acaba ficando no radar do investidor internacional e também do brasileiro. Olhando aí para essa situação, nós temos algumas novidades aí que devem impactar bastante o mercado. O senador Randolfo Rodrigues protocolou o pedido aí para que o presidente Jair Bolsonaro vá depor. Ainda não há uma definição nesse sentido, mas pode ser que seja encaminhado aí o presidente Jair Bolsonaro para depor na CPI da Covid. Foram aprovadas a reconvocação, né, de Pazuello e Queiroga, o ministro aí da Saúde, o atual, Marcelo Queiroga, e Eduardo Pazuello, que foi o ministro aí por maior tempo aí
dentro do período da pandemia. Ambos foram reconvocados aí para depor e esclarecer algumas situações, principalmente aí como é o caso de Eduardo Pazuello, que foi aí desmentido em diversos aspectos por outros depoentes, e também uma crítica muito forte dos próprios senadores dizendo que ele mentiu em diversas situações. A ideia é que principalmente o Pazuello vá depor sem a possibilidade aí de um habeas corpus, aí como aconteceu anteriormente, que permitiu que ele ficasse em silêncio aí em qualquer situação que o comprometesse. Além disso, já falávamos ontem, isso deve impactar o mercado de forma geral, da convocação de governadores, prefeitos e ex-prefeitos, né? Inicialmente nós já tivemos 9 governadores e também o Witzel, né? Que sofreu ali o processo aí de impeachment, que foram convocados aí para depor em relação a repasse de recursos do governo federal para tratamento da pandemia no ano de 2020 e também 2021. Isso tudo deve mexer bastante com o mercado no dia de hoje e nos próximos dias. O Supremo Tribunal Federal, o STF, está próximo de decidir, deve aí entre hoje e amanhã expor a sua decisão em relação à delação premiada de Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro. Se você lembra que nós já falamos desde a semana passada, início de semana passada, sobre essa questão. O Sérgio Cabral, em um acordo de delação premiada com a Polícia Federal, inclusive aí disse que o Dias Toffoli, né, ministro do STF, recebeu em diversos momentos pagamento aí por compra de sentenças. Foi solicitado pela Polícia Federal, inclusive, uma investigação do STF aí sobre o ministro, que não foi acatada inicialmente, e também o STF agora julga esse acordo de delação premiada e pode aí tirar poderes da Polícia Federal em novos casos aí de acordos de delação premiada aí com criminosos de forma geral. Aguardemos essa decisão, que com certeza também deve movimentar bastante, principalmente aí por críticas em relação a essa postura do STF de agora aí mudar a regra do jogo em relação aos acordos de delação premiada. O governo conseguiu apoio aí para votar o aumento do salário mínimo e também do benefício continuado, né, para pessoas com algum tipo de deficiência, sendo abaixo do mínimo, né? A ideia desde 2007 até o ano de 2019, sempre foi feito o reajuste do salário mínimo e desse tipo de benefício acima da inflação, né, para que todo mundo aí que tem o seu reajuste, seus benefícios voltados ao salário mínimo, tenha um aumento real ano contra ano. A partir de 2020 e também no ano de 2021, por conta da crise econômica e da pandemia, o governo aí do presidente Jair Bolsonaro sancionou medidas aí para o aumento somente dentro da inflação, e agora uma briga aí, inclusive, nesse sentido aí para aprovar um aumento abaixo, inclusive, da inflação, pegando somente o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que não é especificamente a inflação oficial do país. A inflação oficial é o IPCA, que tem tido aí forte alta, né, desde o início do ano passado, e é uma preocupação também, lembrando aí, dentro do cenário econômico, que o Banco Central, inclusive, tem aumentado taxa de juros para conter esse avanço da inflação de forma geral. Olhando aí ainda para cenário político, o Senado aprova a prorrogação aí para reembolso e remarcação de passagens aéreas até o dia 31/12 de 2021, ou seja, todo mundo aí que teve, por conta da pandemia, que cancelar voos, pode solicitar o reembolso ou remarcar suas passagens até o dia 31 de dezembro desse ano. Estados Unidos e China se reúnem aí para negociar acordos comerciais. Lembrando, já existe uma rusga antiga entre os dois países, né? China cada vez mais tentando se tornar a maior potência do mundo. Se você lembra, aqui mesmo nós já falamos aí de alguns estudos que apontam que até 2028 a China se tornaria a maior potência mundial, maior economia, passando aí os Estados Unidos. Donald Trump, ex-presidente norte-americano, tinha diversos atritos com o presidente da China
e também diversas declarações polêmicas, e agora Joe Biden se reúne também aí com os chineses, e existe aí uma perspectiva de não ter uma facilidade nesses acordos comerciais. A perspectiva é cada vez maior de que o próprio Joe Biden defenda aí a competitividade nesse momento, e está difícil aí de um acordo entre os dois países, que cada um aí busca ampliar a sua magnitude em relação ao outro. Obviamente, a China continua sendo acusada aí de desvalorizar a sua moeda, e diversos outros aspectos que entram nessa discussão. Com certeza isso deve movimentar o mercado no dia de hoje, e falamos mais conforme tenhamos mais notícias. Olhando um pouquinho para cenário econômico, a Fiocruz, né, infelizmente aí alerta, como nós já falamos lá na abertura do Morning Call, para uma piora aí na quantidade de mortes por Covid-19. É um estudo feito olhando aí para o cenário atual e uma perspectiva aí de continuidade nesse cenário, de que nós teríamos um aumento aí considerável no número de mortes. E dentro desse estudo a Fiocruz apresenta aí que para amenizar e para criarmos uma imunização em massa, nós teríamos aí que ter 70% ou alcançar o quanto antes 70% da população vacinada. Lembrando aí também que recentemente, né, nós tivemos aí ontem um caso aí no estado de São Paulo. Na verdade, a pessoa veio até São Paulo, foi para o Rio, para o interior do Rio de Janeiro, onde morava, uma pessoa que veio da Índia e trouxe aí, a princípio, a variante da Índia, né? Mais um problema aí quando nós falamos em Covid-19 no Brasil, essa cepa aí que é bem contagiosa, inclusive um alerta da OMS, Organização Mundial da Saúde, de que é a variante mais perigosa no momento em sentido aí de propagação, a variante indiana. Ainda dentro desse cenário de possibilidade de aumento de mortes, segundo os veículos, aí, o consórcio aí que faz a contagem do número de mortes, em 24 horas nós tivemos aí 2.399 mortes no país, muito acima das menos de 900 mortes que nós tivemos no domingo. Então, obviamente, aí, parte desse estudo da Fiocruz acaba sendo realidade nesse momento. Esperamos aí que em breve isso seja controlado também. Um estudo do Banco Central mostra que os brasileiros, de forma geral, deixaram de pagar 10 bilhões de reais em juros desde o início de 2020, né? Lembrando, em janeiro de 2020, o Banco Central ali limitou a cobrança de cheque especial em 8% ao ano. Antes disso, antes de janeiro de 2020, cada instituição financeira podia cobrar aí o quanto ela quisesse, não havia um teto, e com essa mudança o Banco Central agora apresentou um estudo que, de forma geral, o brasileiro aí deixou de pagar 10 bilhões de reais, né, em juros do cheque especial por conta dessa mudança. Obviamente ainda acaba sendo uma modalidade muito utilizada, ainda uma modalidade cara, né, se formos olhar aí a nível de economia, 8% ao mês, ainda é alto quando nós olhamos aí para um cenário como tivemos no ano passado, de taxa Selic em 2% ao ano. Mas faz parte do jogo, né? E ainda bem que houve pelo menos uma melhora já em 2020, em janeiro de 2020, nesse sentido. Bancos, de forma geral, aí restringiram as políticas de crédito, inclusive os CEOs de Wall Street, né, de bancos em Wall Street, têm sido muito criticados. Não é uma diferença muito grande aqui no Brasil, mas têm sido criticados porque durante a pandemia eles restringiram essa política e foram as instituições que mais ganharam dinheiro. Parece exatamente uma foto daquilo que acontece no Brasil, né? As principais instituições financeiras também ganharam muito dinheiro, mesmo dentro da pandemia, mesmo aumentando aqui no Brasil a previsão de crédito com liquidez duvidosa, o PCLD, né? Aquele crédito que é colocado um valor separado para possíveis créditos aí que não forem liquidados. Essa previsão foi aumentada pelos bancos em 2020, mas ainda assim o lucro veio bem alto das instituições financeiras. E agora, olhando principalmente para Wall Street, várias críticas nesse sentido, e olhando para Brasil, a principal crítica que o momento faz em relação às instituições financeiras é o fato de nós termos tido aí 2020, principalmente, com uma taxa Selic muito abaixo
de qualquer expectativa que imaginávamos no Brasil, e os bancos em si, instituições financeiras, não repassaram aí toda essa redução de taxa de juros que aconteceu em 2020 e que ainda temos um cenário de juros baixo, né, olhando atualmente 3,5% de taxa Selic ao ano. Óbvio, existe agora uma perspectiva de aumento, mas toda essa crítica em torno das instituições financeiras no Brasil e no mundo. O Open Banking, ainda falando de economia, será mais revolucionário do que o Plano Real, diz o CEO aí do Banco XP. Lembrando, a XP criou o banco também, deve atuar muito forte e incomodar os bancões, como o próprio CEO do Banco XP disse, né? A ideia é que eles venham para incomodar realmente, e ele fala aí sobre o Open Banking depois do Pix, que iniciou lá em novembro do ano passado e já revolucionou bastante o cenário bancário como um todo das instituições financeiras. O momento aí se aproxima do lançamento do Open Banking, aonde o indivíduo vai ser dono dos seus próprios dados, né, e facilitará aí a contratação de produtos e serviços em qualquer instituição financeira, dando maior competitividade ao mercado. Vale a pena, se você não conhece, estudar um pouquinho sobre o tema. Entrando aqui um pouquinho no mercado corporativo, aí já nos estendemos bastante aqui no nosso Morning Call. A DOTS volta a olhar para um possível IPO, oferta inicial de ações. Já houveram outros momentos em que a DOTS tentou isso e acabou cancelando o IPO, agora ela volta a olhar para esse cenário. BIF3, a Minerva, né, empresa e processadora de carnes também, tem sofrido bastante aí com a redução do consumo interno de proteína animal, principalmente aí pelo preço, né? O aumento de preço já desde o ano passado, aumentando aí o valor da arroba do boi e automaticamente aumentando os custos e aumentando o preço para o consumidor final. O consumidor, ainda em meio à pandemia, tem reduzido o consumo de proteína animal, principalmente proteína bovina, como é o caso aí da Minerva, né, negociado na bolsa como BIF3, e ela tem compensado isso com exportações, lembrando aí que principalmente Marfrig, né, outra exportadora, principalmente, é a maior exportadora aí de proteína animal processada do mundo, e também nós temos JBS, entre outras empresas aí que se beneficiam nesse momento das exportações, também aproveitando o momento de alta do dólar, mas esse caso específico de BIF3 Minerva. A Azul, que nós já falávamos ontem aí de possibilidade de ela ir às compras, ela teve 2 dias seguidos aí de forte alta no índice Ibovespa, e a ideia da Azul ainda é ir às compras, apesar de o CEO, né, o presidente da Latam no Brasil, ter dito ontem, e nós relatamos aqui no Morning Call o que esperar do mercado hoje, que ele disse que a Latam não está à venda. Segundo informações de bastidores, diz que a Azul ainda conversa para tentar adquirir a operação da Latam no Brasil e talvez no Chile. A Latam não, perdão, a Azul, né, atingir a comprar a operação da Latam no Brasil e talvez no Chile, e ainda se não der certo, especialistas aí e notícias dizem que a Azul pode ir a outras compras ou tentar aí uma possível fusão com outras empresas maiores do setor. Então vale a pena também ficar de olho nesse movimento do mercado. O setor de streaming de forma geral amplia a concorrência, né? Nós temos aí Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, entre outros, mas ampliando cada vez mais a concorrência no setor. Ontem foi o momento aí de divulgação aí da Amazon, que comprou o estúdio da MGM lá nos Estados Unidos, e isso obviamente deve proporcionar aí cada vez um mercado maior, mais concorrência e talvez uma redução de preços, né, prejudicando talvez por um lado as empresas de TV a cabo, que acabam tendo cada vez um consumo menor devido aí à população optar aí por consumo de streaming de forma geral. Após a pandemia, setor de teleconsultas aí pode crescer até 15% ao ano, é o que dizem especialistas, e por isso também um crescimento forte aí no setor, e principalmente ações voltadas aí à área de saúde, né? Ano passado aí nós tivemos algumas fusões, alguns IPOs também, ano passado e esse ano, de empresas voltadas ao setor de saúde, que promete aí um crescimento forte para os próximos anos. Sempre lembrando, não é
nenhum tipo aqui na Francesca Educação Financeira e no nosso Morning Call. Não fazemos nenhum tipo de recomendação de compra ou de venda, apenas trazemos notícias relevantes sobre o mercado. Finalizando aqui, vamos olhar aí para abertura e fechamento de mercado, 6h22 da manhã, me empolguei aqui, né? Faz parte. A China, que já tem a sua bolsa fechada, fechou pregão aí com alta de 0,70%, fechou o pregão a 14.897 pontos. Olhando ainda para a Ásia, nós temos Japão, Nikkei no Japão caindo 0,33%, fechamento aí a 28.549 pontos, já fechou também, novamente, então, Ásia fechando em direções opostas. E olhando agora, 6h22 da manhã, nós temos aí na Europa a Alemanha caindo 0,37%, França subindo 0,37%, mesma proporção, Reino Unido lateralizando com alta de 0,02% e o pré-market lá nos Estados Unidos trazendo aí quedas em relação a todos os índices, né? Dow Jones nesse momento, o pré-market caindo 0,07%, S&P 500 caindo 0,23% e Nasdaq caindo 0,5% nesse momento, olhando para o pré-market lá dos Estados Unidos. Não temos uma definição específica das bolsas mundiais nesse momento, todas elas operando aí sem um sentido específico. Com certeza teremos um dia de bastante oscilação, onde o índice Ibovespa deve aí acompanhar as bolsas internacionais, e sempre ressaltamos que o mercado é soberano e, obviamente, o noticiário interno pode aí prejudicar ou facilitar o descolamento aí em relação às bolsas mundiais. Obrigado pela sua companhia, obrigado a todo mundo aí que mandou mensagem no chat, foi um pouquinho corrido, não conseguimos olhar. Forte abraço, não esqueça, deixa seu like, se inscreva no canal, acesse um dos nossos grupos de WhatsApp e amanhã nós estamos aqui novamente para falar sobre tudo aquilo que impacta o mercado e o fechamento de hoje. Bons negócios, tchau, tchau.